Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. Ele é o biscoito industrializado mais popular do mundo. A forma geométrica estampada nele tem o logotipo da Nabisco, que é o símbolo de qualidade europeia ao redor da palavra Oreo. O design desse biscoito é antigo, criado por William Turner em 1952. Os fones de ouvido podem ser considerados objetos ultrapassados por causa da tecnologia sem fio. Mas se você tiver visto um, deve ter notado que há alguns anéis na base do plug. Um deles significa que o fone toca em apenas um canal, mono. 2 indicam que o som estéreo toca tanto no ouvido esquerdo quanto no direito, enquanto 3 anéis significam que você tem um som estéreo e um microfone embutido. E por falar em anéis, estes famosos anéisinhos coloridos do cereal Fruit Loops escondem um segredo. Eles não representam diferentes sabores de frutas. Todos têm o mesmo gosto, que é uma mistura de frutas, e as cores são apenas decorativas mesmo. A letra E do logo da Dell é torto porque seu fundador, Michael Dell, queria que sua tecnologia revolucionasse o mundo. A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia catsup também é aceita, porém ketchup é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração. Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Kerria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser.
A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que a prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade. Um dos logotipos mais reconhecidos no mundo do ciclismo tem uma coisa que poucos já conseguiram enxergar. Dentro do nome Tour de France, há um ciclista formado pelas letras O, U, R. Os suportes de metal que ficam acima no topo das bombas de combustível dos postos americanos têm um design especial. Caso algum motorista distraído se esqueça de que o bico ainda está dentro do tanque e comece a dirigir, os suportes magnéticos se soltam, sem danificar nenhuma parte da bomba de combustível. O logotipo do Wendy's foi feito em homenagem à filha de seu criador, Dave Thomas. Ele também recebeu o nome do apelido da menina, mas há mais coisas por trás dele. No colarinho da blusa dela está escrito Mom, que é mãe, em inglês. Não foi intencional, mas isso acabou causando a impressão de que o restaurante era mais acolhedor do que qualquer outro. Encontrar a pista certa para dirigir quando se quer chegar à saída pode ser confuso, principalmente em um país estrangeiro. Preste atenção no lado em que a placa de saída da rodovia está localizada. Ela estará na pista que você precisa entrar. Alguns tubos de pomada têm um pequeno lacre que você precisa remover antes de usar o produto. Em vez de passar raiva tentando puxá-lo, basta utilizar o finco da tampa para furá-lo. Os Tostitos têm um símbolo secreto escondido bem no meio do nome. As duas letras T no meio do logotipo representam duas pessoas comendo Tostitos e mergulhando-os em uma tigela de molho. Ela é vermelha e forma o ponto da letra I. Uma das figuras mais reconhecidas do mundo, a Estátua da Liberdade, funcionou durante 16 anos como um farol. Porém, a luz era pouco visível, mesmo da cidade de Manhattan. Em 1901, ela foi desconsiderada como farol. Os turistas foram até autorizados a visitar a tocha para ter uma linda vista da cidade. Porém, um acidente a danificou em 1916 e essa parte foi fechada para o público desde então. Nos colchões norte-americanos, é comum encontrar uma etiqueta onde está escrito "não remover", sujeito às penalidades da lei. Essa recomendação não é para o consumidor, nem prejudica a garantia do produto. É que nos anos 1900, os fabricantes costumavam encher os colchões com praticamente qualquer coisa. Pelos de animais, camas velhas de hospitais e até roupas. Isso não tinha importância na época. Mais tarde, leis mais rígidas criaram as etiquetas para impedir que materiais reciclados fossem usados e vendidos como novos. Ainda bem. O símbolo da Toyota é muito mais do que apenas alguns anéis juntos. As três formas ovais sobrepostas simbolizam a junção dos corações dos clientes e da Toyota. Os rolinhos Califórnia são feitos de algas marinhas, arroz, pepino, abacate e carne de caranguejo, que não tem nada de caranguejo. O surimi é apenas uma imitação dela, feito com peixe branco e açúcar. Depois essa mistura é aquecida e prensada. O logotipo da Beats é apenas um B minúsculo, que simboliza o formato dos fones de ouvido, e um círculo vermelho que representa uma cabeça humana. Todos aqueles pontinhos pretos que ficam na borda do para-brisa do carro formam a banda de Fritz. Ela é composta por um esmalte preto que é colocado no para-brisa durante a montagem do veículo e bloqueia os raios ultravioleta, além de distribuir melhor a temperatura entre o metal e o vidro. Há 24 símbolos escondidos dentro do logo da Unilever. Bora contar? O sol, um pombo, uma planta, uma centelha, uma pimenta, uma colher, uma tigela, uma flor, um sorvete, uma mão, um cabelo, lábios, um redemoinho, um peixe, roupas, uma abelha, partículas, um frasco, transformação, ondas, DNA, palmeiras, coração e um ciclo virtuoso, o que quer que isso seja. Isso tudo representa o que a empresa acredita e produz. Mas DNA?
A parte de zigue-zague do grampo de cabelo foi feita para ficar próxima do couro cabeludo. Não põe ao contrário. Aquelas ondulações conferem mais aderência entre o cabelo e pele, fazendo o seu penteado ficar firme por mais tempo. Vários tipos de queijo têm buracos por um motivo. Por exemplo, o suíço é feito com bactérias especiais que produzem dióxido de carbono. À medida que o CO2 é emitido, ele sopra como bola de chiclete, deixando pequenas crateras. Em seguida, o queijo é resfriado, mas os orifícios permanecem. Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. É o biscoito industrializado mais popular do mundo. O desenho geométrico estampado nele tem o logotipo de Nabisco, o símbolo da qualidade europeia, envolvendo a palavra Oreo. William Tournier criou em 1952 o design do biscoito de chocolate que vemos hoje. Se você usa garrafas reutilizáveis, provavelmente sabe que às vezes elas cheiram mal, mesmo se as utiliza apenas para água normal. Mas não é o líquido que tem odor, e sim os micro-organismos. Quando você bebe água da garrafa, as partículas da saliva e do suor ficam ali. Essas bactérias começam a se acumular, causando o cheiro. Portanto, se você escolher as reutilizáveis, lave-as todos os dias para evitar que esses micro-organismos se acumulem. Após a lavagem, deixe-as secar completamente antes de usá-las novamente. Não só os jeans são os azuis, mas também os uniformes dos policiais. Os primeiros oficiais da lei apareceram no século XIX em Londres e receberam um uniforme azul para contrastar com o vermelho e branco que os militares já vestiam. 2 décadas depois, a força policial foi adotada nos Estados Unidos e ela seguiu o padrão. A roupa ainda hoje é azul porque esta provou ser uma boa cor, não é tão visível nas horas escuras, e os policiais podem observar discretamente coisas e pessoas. Além disso, as manchas não são tão perceptíveis em materiais escuros. E, bem, todo mundo sabe que os policiais vestem azul e são reconhecidos por isso, então por que mudar? As cenouras baby são minúsculas e, ao contrário das normais, molhadas, não muito diferente dos bebês humanos. Mas não são um tipo especial de vegetal, na verdade são feitas de cenouras comuns, que são cortadas nas camadas externas e depois polidas para ficarem bonitas. O problema é que não conseguem reter a umidade. Uma comum guarda um pouco de água por causa das camadas que a prendem. Depois de cortadas, as mini cenouras podem secar facilmente, por isso costumam ser vendidas em saquinhos com um pouco de água dentro. Os jeans têm rebites de metal e estão lá desde o início. Jacob Davis, o homem que fez a primeira calça jeans, acrescentou rebites de cobre nos pontos com maior probabilidade de rasgar, laterais e bolsos, para torná-los mais fortes. Hoje eles têm uma função mais decorativa, pois são o diferencial da calça. Outra coisa especial sobre jeans são aqueles bolsos minúsculos que aparentemente não servem para nada. Bem, talvez não hoje, mas anos atrás, quando muitos cowboys usavam a calça do tecido, tinham um relógio de bolso, e era ali que o guardavam. Além disso, naquela época eram 4 bolsos, esse pequeno, do relógio, 2 grandes na frente e apenas um atrás. Os apoios de cabeça do carro combinam com conforto, e os destacáveis têm tudo a ver com segurança. Se você puxar um deles, verá 2 barras de metal resistentes. Se ficar trancado ou preso no veículo, pode usá-las para quebrar a janela e sair. Estes pequenos pontos vermelhos que você vê às vezes depois de quebrar um ovo não são motivo de preocupação. Trata-se de manchas de sangue que podem ser causadas por uma ruptura em um vaso sanguíneo da galinha durante a postura, e os ovos são seguros para comer. Se você quiser, elas podem ser removidas, sem afetar o sabor do alimento. Isso é reconfortante. Escondida dentro do logotipo Toblerone da montanha está a imagem de um urso de pé sobre as patas traseiras. Isso ocorre porque os ursos são uma grande parte de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o fundador criou o chocolate triangular. Toblerone também é uma brincadeira com o nome da família dona da marca, Tobler, e a família italiana Torrone, para mel e nougat de amêndoa. O espaço abaixo de uma xícara de macarrão existe para proteger a massa durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão intermediária. O alimento não apenas fica mais protegido no copo de isopor, mas também amolece de maneira mais uniforme e rápida. Mesmo que você tenha pensado que o buraco no tubo das canetas esferográficas não tinha propósito, ele tem. É chamado de sistema de ventilação, que ajuda a tinta a fluir com mais suavidade. Dessa forma, uma quantidade uniforme de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua facilmente para a ponta.
Não é por acaso que as garrafas de molho de soja têm 2 bicos. O molho é líquido e sai da garrafa rapidamente quando você a vira. A maioria dos amantes da comida asiática admite que o derramou pelo menos uma vez na vida. É por isso que hoje em dia os restaurantes preferem servir molho de soja em recipientes especiais que possuem 2 bicos. Esse design permite controlar a quantidade que irá sair. Basta colocar o dedo em um bico enquanto despeja o molho pelo outro. Se você pressionar com força no bico, o molho irá parar de fluir. E, por favor, não retire o dedo em um restaurante. Vai assustar todo mundo. Você provavelmente notou que os assentos de trens e ônibus são cobertos por tecidos com padrões estranhos. Tem alguma ideia do motivo? Isso ajuda a cobrir quaisquer germes e manchas nos assentos. Quanto mais brilhante a cor e mais estampas houver, mais difícil será para o passageiro perceber qualquer mancha e ficar enojado. Além disso, os padrões geralmente são tão feios que ninguém quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, eles existem para não chamar a atenção, mas se você olhar, é para tornar tudo menos perceptível. Nenhum ônibus terá assentos brancos lisos, isso é uma garantia. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode deslizar um canudo no lugar, para não ter que segurá-lo até a boca. Esta aba fixa substituiu a do anel de puxar criada no início dos anos 60. Você se lembra dela, não é? Ela pode ser bastante afiada e facilmente descartada, e até uma ameaça para os outros. Hoje você pode colocar seu canudo diretamente lá. Também significa que consegue fazer algumas bolhas e bagunçar como uma criança de 3 anos. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora esse pedaço seja claramente para remendar furos, também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil para testar os ciclos de lavagem antes de colocar a peça de roupa na máquina. As escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por um motivo semelhante ao de algumas terem linhas amarelas nos degraus, impedir que as pessoas se aproximem demais de lugares perigosos, já que nem sempre elas prestam atenção, e às vezes as roupas podem ficar perto do ponto onde o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também pode pegar pedaços de sujeira e evitar que outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Os recipientes para a viagem mais associados a restaurantes chineses são projetados não apenas para levar a comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles funcionam como um prato, pois é possível comer diretamente deles sem se preocupar em lavar a louça depois. Na verdade, foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para uso como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Você já se perguntou por que as moedas têm pequenas saliências ao longo da borda? É um resquício de tempos antigos, quando elas valiam mais. Os falsificadores poderiam facilmente lixar as bordas para vender como moedas de ouro ou prata e obter algum lucro. As saliências foram criadas para que fosse muito mais fácil saber que uma delas havia sido alterada. Isso não é mais necessário hoje, mas as moedas ainda têm esse estilo alterado. Todos os biscoitos têm furos para garantir que o produto final tenha a textura certa. Esses orifícios minúsculos permitem que o vapor escape para que o alimento não quebre. Se não fossem esses buracos, também conhecidos como dockers, o vapor se acumularia dentro da guloseima e o resultado final poderia ser delicioso, mas com um formato bastante estranho. Os cães gostam de andar em círculos antes de dormir porque herdaram esse padrão de comportamento de seus ancestrais. Não havia camas especiais para cachorros naquela época, então a maioria deles tinha que empurrar a grama alta para fazer uma espécie de local para deitar. Além disso, como bônus, esses movimentos assustavam todas as criaturas à espreita na vegetação. Os donuts são em forma de anel por um motivo semelhante. Se não tivessem buracos bem no centro, a massa sempre estaria mal cozida. A propósito, eles costumam ser associados à polícia, porque na década de 1950, as lojas de donuts estavam entre os poucos lugares abertos até tarde nos Estados Unidos. Era um local perfeito para os policiais pegarem algo para comer e até lidar com alguma papelada durante o turno da noite. Seu jeans é azul por fora e branco por dentro por causa de uma maneira inteligente de tecer o tecido. O fio da urdidura é tingido, enquanto o da trama não tem cor, é apenas branco. Dessa forma, os fabricantes reduzem a quantidade de tinta necessária para cada peça de roupa. Não há nada melhor do que uma bela torrada com manteiga no café da manhã, sem considerar os sundaes com calda quente.
Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia. Use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar, e você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente... A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes, por uma razão. Cada tipo de massa combina melhor com determinado molho. As massas do tipo concha, por exemplo, ficam perfeitas com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro das conchas, facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa, com nervuras, também ajuda a cobrir as conchas com o molho. Se você acabar queimando seus biscoitos, também pode salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes queimadas, depois de retirar cuidadosamente os biscoitos da assadeira. Mas tenha cuidado e espere que os biscoitos esfriem. Além disso, se estragar um pouco o formato, você poderá mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas falando sério, depois de entrar na sua boca, a forma do biscoito importa? Só tô falando. Se você gosta de colocar muitos ingredientes nos seus sanduíches, mas não gosta muito quando o pão fica encharcado, existe uma maneira de reduzir a quantidade de umidade. Separe seus tomates ou pepinos fatiados e coloque-os entre 2 folhas de papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se também de espalhar manteiga, queijo ou molhos, como maionese ou ketchup, no pão primeiro. Isso ajudará você a selar o pão e a manter a umidade sob controle. Algumas pessoas pensam que aquele pequeno fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro do ovo. Uma calaza não vai atrapalhar a consistência ou o sabor da sua comida, então removê-la é com você. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas. Seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço. Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos.
Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica. E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela tinha impressionantes 8 metros de altura. Sim, ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem dois tigres com o mesmo conjunto de listras. Isso torna mais fácil para as pessoas que trabalham com essa espécie felina distinguir um tigre do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana. As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. Existe uma maneira de fazer suco de limão sem que as sementes entrem na bebida. Tente cortar a fruta em duas metades e espremê-las com um pegador de cozinha. A ponta pontiaguda do limão deve estar voltada para baixo. O suco escorrerá, mas as sementes permanecerão dentro do limão. Ah, limonada vai bem com pizza. Você está indo ao supermercado para comprar alguns itens pequenos. O caixa de autoatendimento é muito mais rápido do que esperar que as pessoas passem os itens de seus enormes carrinhos de compras. Mas a voz alta da máquina, dando os comandos o tempo todo, tira toda a graça dela. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Você pode desativá-la. Dê uma olhada mais de perto na tela. Você provavelmente verá um botão de volume na parte inferior. Use o dedo para silenciar a voz educada e irritante de uma vez por todas. No entanto, nem todas as máquinas têm essa opção oculta, mas definitivamente vale a pena conferir. Normalmente, o frasco de óleo de cozinha tem essa estranha tampa interna. A maioria das pessoas remove toda a camada superior e a joga fora, mas na verdade, há uma maneira melhor de usá-la. Vire a parte removida de dentro para baixo e coloque-a no gargalo. Ficará ótimo para servir e você nunca mais vai derramar mais óleo do que queria na sua salada. Planejando um piquenique com seus amigos ao ar livre? Esqueça a cesta de piquenique clássica. Todos nós erramos.
Não é preciso de uma cesta, e sim de um balde. Sim, é muito melhor colocar suas coisas de piquenique em vários baldes. Isso ajudará a distribuir uniformemente o peso entre todos os convidados. E quando encontrar um bom local para o seu piquenique e pegar todas as coisas, vire os baldes e use-os como banquinhos. Quando a comida acabar, coloque os baldes um dentro do outro para economizar espaço no caminho de volta para casa. Sua torrada está queimando e você não tem um pecador à mão? Pegue 2 garfos idênticos, junte-os dente com dente, prenda-os firmemente com elástico e voilá, seu pegador está pronto. Você já se perguntou para que serve aquele fundo duplo embaixo da tampa de Nutella? Só há uma maneira de descobrir. Aqui está um pote novo de Nutella. Vamos remover o círculo de papelão branco e, em seguida, retirar o papel alumínio. Surpresa! Deve ter uma pequena faca para cortar a cobertura dourada. Agora você sabe como ter acesso ao seu prazer de culpado favorito sem arranhar as mãos. Não jogue fora o pote de vidro depois que a Nutella terminar. Ele pode se transformar em um porta-velas ou uma lanterna. Lave-o, pinte-o do seu gosto, adicione algumas decorações ou escritos. Cole uma fita decorativa ao redor do gargalo. Coloque uma vela ou um cordão de luzinhas em seu interior. Ninguém vai adivinhar que era um pote de Nutella. Será segredo. Você já se perguntou por que os biscoitos tipo coquetel têm tipo uma serrinha na borda? Você pode usá-los como uma faquinha para queijo e produtos macios semelhantes, como pepino, presunto e assim por diante. Basta rolar o biscoito como se fosse um pequeno cortador de pizza e pressionar. Agora, todos os ingredientes se encaixam perfeitamente no seu biscoito. Aproveite o seu lanche. Você também tem uma daquelas assadeiras velhas que nunca usa, mas ainda hesita em jogar fora? Tenho boas notícias. Você pode reciclá-la e fazer uma linda moldura para uma pintura ou quadro. Existem 2 maneiras de fazer isso: desengordurar a superfície da sua forma e colar a imagem na parte de dentro da forma. Nesse caso, a moldura ficará para frente. Ou você pode virar a forma de cabeça para baixo e utilizar o fundo dela com as bordas escondidas atrás. Pendure essa peça em uma parede ou coloque-a em uma prateleira. E fique à vontade para usar tinta metálica para deixar sua moldura de uma cor bacana. Uma tábua de corte velha pode ser uma ótima moldura para um espelho. Use fita dupla face para prender o espelho correspondente à superfície da sua base. Certifique-se de que o espelho esteja firmemente colado. E agora, você pode pendurá-lo na parede usando a alça da tábua ou colocá-lo em um armário e apoiá-lo na parede. Não se esqueça de lavar e secar a tábua antes de começar esse trabalho. Não queremos que o espelho fique cheirando a peixe. Outra super utilidade para uma tábua de corte é manter os fios desembaraçados. Enrole cordões de luzinhas em torno de uma velha tábua de madeira e guarde no armário. Na próxima temporada de festas, você terá tudo organizado e completamente desembaraçado. O secador de cabelo pode ser um ótimo mini aspirador de pó quando você precisar de uma limpeza de emergência. Corte uma garrafa de plástico e seque-a. Coloque uma camada de tecido na ventoinha do secador e posicione-a na parte inferior da garrafa de plástico. Fixe a garrafa e prenda ao secador de cabelo usando adesivo. Ao acioná-lo, você estará pronto para limpar a sujeira. Você pode usar uma grelha de fogão a gás retrô para pendurar suas plantas de dentro de casa. Fixe-a na parede com parafusos ou pregos. Agora, você já pode pendurar vasos de flores, cordões de luzinhas e quaisquer outros itens de decoração. Se a cor da grelha do seu fogão não combinar com a sua decoração, você sempre pode consertar isso usando tinta spray. Hashis e palitinhos de sorvete também podem se transformar em um lindo painel que vai decorar sua casa. Cole as bordas para formar uma grade. Você também pode formar o seu nome ou qualquer outra palavra que queira com os palitos. Em seguida, envolva a grade com luzinhas e decore seu ambiente. Não jogue fora o papel alumínio amassado, pois ele pode ajudar a abrilhantar o seu dia. Junte bolas de papel alumínio idênticas e colhe-as sobre um vidro, uma moldura de espelho ou até mesmo um livro, e sua vida ficará imediatamente mais glamurosa. Se você precisar afiar sua tesoura cega, pegue papel alumínio e amasse fazendo uma bola. Afie bem as pontas da tesoura nessa bola de alumínio. Para acelerar sua rotina de passar roupas, coloque pedaços de papel alumínio embaixo da tábua de passar e coloque a capa de volta. A folha de alumínio irá refletir o calor, o ferro ficará mais quente e fará o trabalho muito mais rapidamente. Se você se esforça para organizar todas as suas joias e perde seus itens favoritos de vez em quando, use uma esponja para guardá-las. Basta fazer alguns cortes e colocar suas peças brilhantes dentro desses cortes. Elas ficarão firmes na esponja e não cairão nem irão se misturar. Você também pode usar uma esponja para fazer um organizador para suas joias. Encontre uma caixa bem linda, corte sua esponja em pedaços iguais e coloque-os dentro da caixa. Use cola ou fita adesiva para prender a esponja na caixa e desfrute de seu novo porta-joias.
Você pode facilmente fazer morangos recheados com chocolate em casa. Pegue uma seringa de plástico, encha com pasta de chocolate, retire as folhas de um morango e enfie a seringa no buraco do qual o raminho geralmente sai. Esprema o chocolate na fruta e está pronto. Você pode usar essa mesma técnica quando assar doces, maçãs ou quiser dar um toque de chocolate nas panquecas para surpreender seu parceiro pela manhã. Cabides de madeira com clipes de metal podem ser úteis quando se trata de pendurar cortinas ou um pano de fundo para uma sessão de fotos. Se você precisar pendurar cortinas e não tiver ganchos especiais, prenda vários cabides ao longo de toda a largura das cortinas e, em seguida, pendure essa estrutura em uma borda ou varão. Uma latinha antiga de chá pode servir como um organizador de pequenas coisas na sua cozinha. Aplique fita dupla face nela e colhe no canto superior do armário. Imagine que você é um detetive de arte e sua tarefa é explorar os mistérios por trás das pinturas mais famosas do mundo. Estou falando de obras de Da Vinci, Michelangelo, Picasso. Pegue sua lupa, pois essa jornada está prestes a começar. O primeiro lugar da sua lista é Roma. Depois de saborear um delicioso macarrão, você segue para a Capela Sistina, lar do teto mais famoso do mundo. Ah, e você sabe, dizem que Michelangelo pintou os afrescos deitado. Isso é apenas um mito. Na verdade, o pintor criou um complexo sistema de plataformas que lhe permitiu pintar em pé. Você está conferindo a criação de Adão, aquele afresco no meio. O artista italiano Michelangelo, autor desta obra-prima, era amplamente conhecido por seu estudo da anatomia humana. Especialistas em arte argumentam que a parte direita da pintura é uma representação anatomicamente correta de um cérebro aumentado. Para verificar isso, tente sobrepor a imagem de um cérebro à obra de arte. Tudo parece se encaixar: o cerebelo, o nervo óptico e a glândula pituitária. Tudo parece estar lá. Até o lenço verde flutuante parece combinar com a artéria vertebral. Alguns pesquisadores acham que foi a maneira de Michelangelo registrar seu conhecimento e sua sabedoria, mas você pode querer um tempo para decidir o que pensa sobre isso. Seguindo em frente, você pega um trem e chega em Florença. Após uma rápida pausa para um gelato, vai direto para a Galeria da Academia de Belas Artes. Uma das esculturas mais famosas está esperando por você lá dentro, o Davi de Michelangelo. Davi é uma maravilha de mármore de 5 metros de altura. A estátua foi esculpida ao longo de cerca de 3 anos. O mistério que a envolve é descobrir a sua verdadeira expressão. Olhando para ele de baixo, você pensará que seu rosto é sereno e pacífico, mas historiadores da arte argumentam que este trabalho foi amplamente mal compreendido. Aparentemente, seu corpo esconde uma história muito diferente. Dê uma olhada mais de perto, e você notará que suas sobrancelhas estão franzidas e as veias em seus braços estão saltando. Isso não parece muito tranquilo, não é? A ideia de Michelangelo era retratar Davi logo antes de um confronto importante, então talvez ele não estivesse tão sereno assim. A Itália é tão rica em arte, você não pode sair ainda. Você ainda está em Florença e faz uma visita à famosa Galeria Uffizi. Muitas pinturas famosas estão neste museu, mas você está verificando a Primavera de Botticelli. Esta obra de arte é misteriosa desde o princípio. Os especialistas não sabem dizer o ano exato em que foi encomendada. Permaneceu sem títulos por anos, até que o pintor Giorgio Vasari finalmente lhe deu um nome. Normalmente, quando críticos e espectadores admiram essa pintura, se concentram nas figuras em primeiro plano. Mas, neste caso, o trabalho real está em que Botticelli pintou mais de 46 espécies de plantas diferentes com precisão. E, na pintura em geral, essas figuras de plantas são repetidas mais de 200 vezes. Inacreditável! Eu diria que as últimas visitas foram impressionantes, não? Pronto para continuar? Seguimos em uma viagem de avião até Paris, a cidade das luzes, boinas e a famosa Mona Lisa. Você passa pelo Museu do Louvre e chega à obra-prima de Leonardo da Vinci, La Gioconda. Existem muitas teorias sobre essa obra de arte, e você mergulha em algumas delas. Um forte argumento é de que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato do próprio Da Vinci. Historiadores compararam minuciosamente o rosto de Da Vinci e o da Mona Lisa, e adivinhem, eles parecem ser surpreendentemente semelhantes. E depois há a teoria do sorriso. O dentista e especialista em arte Joseph Bartowski afirma ter descoberto o segredo por trás do sorriso de Mona Lisa. Ele diz que sua expressão facial apertada é uma indicação típica de alguém que perdeu os dentes da frente. Será? Além disso, em 2010, o Comitê Italiano para o Patrimônio Cultural encontrou uma coleção de símbolos escondidos na pintura,
que são visíveis apenas através de lentes de aumento altamente tecnológicas, mas mostraram que Leonardo inscreveu um LV dentro do olho direito de Mona Lisa. Especialistas supõem que esta é a assinatura de Da Vinci, mas os outros símbolos, um CE no olho esquerdo e um 72 no arco da ponte de fundo, ainda são muito misteriosos. Ufa! Você cobriu um monte de terreno aqui. Ah, claro, ao final da sua visita, lembre-se de testar se os olhos dela realmente te seguem por aí. Agora você está indo para Amsterdã para conferir no Rijksmuseum uma pintura de Rembrandt que esconde uma história misteriosa. A Ronda Noturna é uma das pinturas mais famosas de Rembrandt, mas os especialistas argumentam que o nome da pintura e seu conteúdo são incompatíveis. Vamos olhar mais de perto. O quadro retrata um grupo de pessoas prontas para embarcar em uma missão. A técnica de Rembrandt é chamada de claro-escuro, destacando o contraste entre a luz e sombra. Até 1947, os críticos de arte acreditavam que o pintor estava retratando uma cena noturna, mas após uma espessa camada de poeira ser eliminada, ficou claro que a cena estava acontecendo em plena luz do dia, com o sol descendo do canto superior esquerdo. Agora é tarde demais para mudar seu nome para Ronda Diurna. Em Amsterdã, você encontra um museu dedicado à arte de Van Gogh. Você sabia que ele pintou mais de 900 telas durante um período de apenas 10 anos? De qualquer forma, o Museu Van Gogh abriga a maior coleção de pinturas de girassóis amarelos que você provavelmente verá em sua vida. Na verdade, quase todas as pinturas de Van Gogh apresentam tons amarelos dominantes. Essa particularidade de sua arte pode ser resultado de como ele via o mundo. Alguns especialistas em arte especularam que um dos remédios de Van Gogh mudava sua percepção de cores, fazendo-o ver mais amarelo ao seu redor. Bem, esta viagem está cada vez melhor. A próxima parada da sua lista é o Reino Unido. Vamos até a National Gallery. Você pode passar horas olhando a pintura a casal Arnolfini de Jan van Eyck e não ver nada fora do comum. E em primeiro plano, um casal dá as mãos e encara o espectador. Mas se você der zoom no espelho na parede, verá mais 2 pessoas na sala. Especialistas em arte dizem que a figura masculina na pintura tem as mãos levantadas para cumprimentar essas 2 pessoas vistas no espelho, e que uma das figuras é o próprio Van Eyck. Ah, e essa não é a única marca d'água que o pintor deixou. Acima do espelho você verá sua assinatura extravagante. Jan van Eyck esteve aqui, 1434. E por falar em pessoas tentando se registrar em sua arte, Caravaggio, o renomado pintor renascentista italiano, deixou um pequeno ovo de Páscoa em uma de suas famosas pinturas, Baco. Este é um pouco difícil de identificar. No jarro meio cheio, no canto inferior esquerdo da pintura, há um pequeno autorretrato do próprio pintor escondido no líquido. Para ver a imagem com clareza, é preciso da ajuda de uma tecnologia sofisticada, ou pelo menos de uma lente de aumento muito eficiente. Mas está lá, uma figura masculina, também conhecida como Caravaggio, com um pincel na mão. Curiosidade: o pequeno autorretrato foi notado pela primeira vez em 1922, mais de 300 anos após a conclusão da pintura. Foi esquecido devido à má conservação. Para terminar a viagem, você sobrevoa o Atlântico para chegar em Chicago. A enorme coleção do Art Institute abriga uma conhecida pintura de Pablo Picasso, o velho guitarrista. O segredo desta pintura está tão bem escondido que também precisa de ajuda de máquinas de raio-x e tecnologia super sofisticada para ser revelado. Mas os resultados valem a pena. As investigações mostram que Picasso pintou o velho guitarrista em cima de outra pintura inacabada. Podemos ver claramente os contornos e formas de uma figura feminina semi-desenhada, que Picasso desistiu no meio do trabalho. Essa era uma forma de economizar dinheiro usada com bastante frequência por artistas emergentes da época, pois as telas eram caras. Esta foi uma viagem mundial bastante cansativa, não foi? Descanse um pouco, Sherlock da arte. Se você olhar para um ônibus escolar norte-americano com atenção, perceberá que em vez de ser amarelo puro, ele é uma mistura de amarelo, limão e laranja. E se quiser ser mais preciso, deve dizer que a cor dos ônibus escolares norte-americanos e canadenses é amarelo ônibus escolar nacional. Mas não foi comprovado cientificamente que o vermelho é a cor com maior comprimento de onda? Ele não se espalha facilmente e é por isso que pode ser visto claramente de longe. Dizem também que nossos olhos são imediatamente atraídos pelo vermelho. Isso explica por que os giroflex dos carros da polícia e ambulâncias têm a cor vermelha. Além disso, a maioria das pessoas associa essa cor com cautela. É por isso que caminhões de bombeiros e placas de pare são vermelhas.
você identifica instantaneamente e sabe que significam algo sério. Mas então, por que não pintar os ônibus escolares de vermelho? Em primeiro lugar, a ideia do carro vermelho é um mito. Na verdade, são os carros brancos que chamam mais atenção e são mais parados em blitz, mas só porque são mais numerosos. Mas voltando aos ônibus, apesar de todo o lance científico, não o vermelho, mas o amarelo é a cor que imediatamente chama sua atenção no dia a dia. Amarelo é a cor mais visível. Ele também tem uma espécie de natureza iluminadora que faz com que se destaque na escuridão, na neblina ou na penumbra. Muitos ônibus escolares buscam os alunos no início da manhã. Dependendo da estação do ano, muitas vezes ainda está muito escuro lá fora a essa hora. É por isso que faz sentido serem amarelos, pois isso tornará os ônibus mais visíveis na estrada. E as letras pretas com fundo amarelo são uma perfeita combinação de cores. Isso permite que os motoristas descubram que estão se aproximando de um ônibus escolar durante o crepúsculo com muito mais rapidez. Por fim, há mais uma razão fundamental para essa escolha de cor específica de ônibus escolar: a visão periférica. Sabe quando você vê algo com o canto do olho sem olhar diretamente para aquilo? Os cientistas afirmam que você tem uma probabilidade 1,24 vezes maior de detectar um objeto amarelo com sua visão periférica do que o mesmo objeto pintado de vermelho. Essas são as razões pelas quais legalmente você não pode ter um ônibus escolar que não seja amarelo nos Estados Unidos atualmente. Mas nem sempre foi assim. A cor amarelo ônibus escolar nacional surgiu apenas em 1939. Antes disso, esses veículos eram pintados de todos os tipos de cores. E ainda mais antigamente, não havia nenhum ônibus. Os alunos eram levados para a escola em carroças especiais puxadas por cavalos. O primeiro denominado ônibus escolar surgiu em Londres em 1827 e podia transportar 25 pessoas. Voltando a 1939, e a recém-aceita cor de ônibus era chamada então de Cor de Ônibus Escolar Nacional. Mas havia algo muito errado com essa cor. Ela continha chumbo no seu pigmento. O chumbo era, e ainda é, extremamente perigoso para as pessoas. É por isso que logo foi substituída pelas tintas que os fabricantes usam hoje. Aquelas listras pretas nos ônibus escolares amarelos também têm uma finalidade. Na verdade, são trilhos de metal colocados nas laterais e na parte de trás do ônibus para proteger suas paredes um tanto finas. Em caso de colisão, absorvem a maior parte do impacto. Esses trilhos de proteção também estão posicionados em pontos estrategicamente importantes. O mais baixo fica ao nível do chão, o do meio corresponde à parte inferior dos assentos e o de cima corresponde à parte superior dos bancos ou à parte inferior da janela. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7% e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia.
Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de alguma das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: hora dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro. Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers.
Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto. Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte.